simplesmente, Senhor. Que vontade de te adorar. Que vontade de ficar aqui e te adorar. Simplesmente te adorar. Sem me importar com os que estão por perto, pode ser aqui ou em um lugar secreto, te adorar. Simplesmente te adorar. Simplesmente te adorar. Simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar. Simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar. Agora que você já aprendeu, cante, cante. Que vontade de te adorar. Que vontade de ficar aqui e te adorar. Ah, Jesus, que vontade te adorar, simplesmente sem me importar, sem me importar com os que estão por perto, pode ser aqui ou em um lugar secreto, te adorar. Só isso, Jesus. Simplesmente te adorar. Simplesmente te adorar. Simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar. Simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar. Ah, Jesus, esse é o nosso maior desejo nesta manhã. Oh, Senhor, te adorar. Simplesmente te adorar, Senhor. Oh, santo, santo é, Senhor. Só tu és santo, Pai.
tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, não há outro como Jesus, cante, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Aleluia, não há outro como Jesus. Recebe a nossa adoração, Senhor. Não há outro como o Senhor. Diga aí uma palavra bonita para o seu Senhor. Ore alabai, oh Senhor, e canta alabalachó. Simplesmente te adorar, Senhor. Diga o que está. Nesta manhã o Senhor quer falar, quer tratar no seu coração. Simplesmente o adore, simplesmente o adore, simplesmente o adore. Adore ao Senhor, aleluia, aleluia, Jesus. Simplesmente te adorar, simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar, simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar, simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar. Aleluia. Nosso desejo é te adorar, Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia, Igreja do Senhor Jesus. Vocês estão bem aí, pessoal? Como que foi a semana? Vamos conversar aqui um pouco. Pode se assentar por um momento. Já ficaram um longo tempo aí de pé. Vamos lá, vamos bater um papo aqui. Como que foi a semana de vocês? Ó, o fundo aqui, hein? Ô, Jesus. Muito calor. É verdade, né, pessoal? O calor, ele voltou de novo, né? Eu queria que se mantivesse aquele frio. Não a neve, né? A neve atrapalha muito a vida da gente, né? Mas o frio é muito bom. Para quem gosta do calor, infelizmente,
eu só posso te dar um sinto muito, mas eu gostaria que o frio continuasse. Mas quem gosta de pegar uma onda, que nem o Steven, né, gosta de pegar uma onda, não dá para pegar onda no frio assim, né, irmão? Não fica complicado, se congela lá em cima da prancha, né? Mas, pessoal, o Senhor, Ele tem feito muitas coisas boas em nosso favor. E nós começamos um ano, embora viemos de uma situação muito desanimadora do ano passado e dos outros anos atrás, por conta dessa pandemia que se instalou na Terra. Não foi só no Japão, a Terra toda está sofrendo. E isso não nos para, isso não nos paralisa. Se nós deixarmos essas coisas acontecendo ao nosso redor, paralisar a nossa vida, certamente os dias eles vão ficar mais intensos e mais difíceis, porque a própria palavra do Senhor diz que nos últimos dias seriam muito difíceis para nós, que temos que ficar nesse conflito entre alma, entre espírito, entre fazer a vontade de Deus e entre fazer a vontade da carne. Mas precisamos nos posicionar. Começamos o ano e olhe bem, já acabamos janeiro, né? Já estamos entrando em fevereiro. E o que você fez em janeiro para você não se encontrar mais da mesma forma que você estava no ano de 2022? Olha só quanto tempo você já viveu, né? 2022, pensando se você nem imaginava que iria chegar tão longe assim, né? As pessoas até falavam antigamente, o mundo vai acabar no ano 2000, né? Olha, nós estamos em 2023, pessoal. Então, o Senhor, Ele tem sido fiel. E é por conta disso que eu encorajo você nessa manhã a colocar o teu coração diante do Senhor, a colocar a tua vida à disposição dEle e a colocar diante de Deus os teus sonhos, os teus planos, porque tem muita coisa para fazer esse ano, tem muita alma para ganhar, tem muito reino para ser conquistado aí, nós vamos conquistar os reinos aí através do reino de Deus. Então não adianta nós tentarmos na nossa força, não adianta nós tentarmos na nossa capacidade, mas vamos implantar o reino de Deus aqui na terra e saquear as almas que estão dominadas pelo reino das trevas, ok? Em nome de Jesus. Vocês estão animados aí, pessoal? Só me dá um pouquinho de volume aqui, um pouquinho de retorno, por favor. Vamos começar. Então, nesse ano nós estamos trabalhando com o tema. E que tema que é, pessoal? Quero trazer vocês aí a recapitulação. O que nós vamos ministrar durante todo este ano? É sobre o quê? Qual é o tema? Alegria prometida. Você é alegre? Por que você é alegre? O amém? O amém, ele é um amém, mas só que tem um motivo, né? Então você precisa analisar hoje se a alegria que você tem é apenas uma alegria de um sorriso. Quem sorri não significa que está alegre. A alegria, ela parte de dentro do coração. A alegria, ela parte de dentro da motivação que você está vivendo aqui na terra. Porque todos nós viemos à terra com um propósito, com um motivo, com um objetivo. Será que você está cumprindo esse objetivo e esse propósito de Deus aqui na terra? Então eu quero trazer você a um ambiente onde você entenda que essa alegria o Senhor Ele já tinha colocado em nós, mas nós vamos recapitular novamente e trazer ao nosso coração, porque muitos de nós estamos sorrindo, estamos achando que estamos alegres, mas no fundo, alguma coisa nos impede de viver a alegria prometida. Promessa é algo que Deus nunca quebra. Promessa é algo que Deus nunca volta atrás. Se Ele prometeu, Ele é poderoso para cumprir. Então você precisa hoje se posicionar. Eu e você vamos nos posicionar para colocar aqui diante de Deus o nosso coração para vivermos a plenitude desta alegria. E eu quero levar você a um texto para nós estudarmos aqui nessa manhã. Abra a tua Bíblia lá em Salmo de número 126. Salmo 126. Vamos ler aqui os versos de 1 ao 6. Ok? Todos encontraram? Então a palavra do Senhor diz o seguinte, ó. Quando o Senhor trouxe
os cativos de volta a Sião foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Para algumas versões fala sobre as fontes do Negueb, né? Então, continuando. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Até aqui. Vamos orar mais uma vez, vamos fechar os nossos olhos. E agora é um momento de permitir que o Espírito Santo ele venha com a calmaria dentro do nosso coração. E ele comece a trazer a essência dessa palavra dentro do teu coração, sobre a sua mente, e que a sua vida seja totalmente envolvida pela presença do Espírito Santo aqui nesse lugar. Muito obrigado, Jesus. Da mesma forma que nós acabamos de ler, Senhor, esse texto, que fala a respeito das obras que o Senhor tem realizado na vida do teu povo. Muitos talvez estão da mesma situação que foi mencionada através desse salmo. Eles semearam com muitas lágrimas. Muitos aqui talvez estão caminhando, estão chorando, estão lançando suas sementes com muita angústia no coração, mas a tua palavra nos dá essa garantia e essa promessa que aqueles que lançam assim, com choro, com angústia, com muita tristeza, um dia voltarão com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Então nós queremos iniciar esse ano, Pai, já tentando, muitas das vezes, ó meu Pai, suportar essas dores, essas lutas, essas tristezas, mas a tentativa, ela é certeira que nós vamos conseguir. Nós não vamos parar no meio do caminho, nós não vamos parar no meio do processo. Nós vamos sim lançar, chorar, mas também com uma certeza que nós vamos trazer os nossos feixes debaixo dos nossos braços. Nós vamos colher na nossa vida ministerial, na nossa vida espiritual, na nossa vida familiar, na nossa vida profissional. Nós traremos os nossos feixes debaixo dos do nosso braço e jamais seremos envergonhados por conta do que está acontecendo lá fora, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir todas as tuas promessas. Oramos, então fala conosco em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Então agora vamos entrar aqui e a gente fala sobre alegria, não é? Ser alegre diante de tempos difíceis, eu acredito que seja difícil para qualquer pessoa. Todo mundo que está enfrentando uma luta, uma aflição na vida, dificilmente consegue dizer com convicção: não, eu estou alegre porque eu estou doente. Eu estou alegre porque está me faltando dinheiro. Eu estou alegre porque eu estou desempregado. Eu estou alegre porque uma causa lá no Brasil tomou meu coração de tanto medo e de tanto pavor, mas mesmo assim eu estou alegre. Falando-se na questão humana, nós primeiramente ficamos amedrontados e ficamos muitas das vezes tristes e não alegres. Mas, diante de tudo isso que nós acabamos de viver nesses anos de pandemia, nós tivemos muitas lições. Alguns sim, alguns não. Alguns perseveraram, alguns desistiram. Alguns cresceram, outros ficaram estagnados. Mas, aqui nesse texto que nós acabamos de ler, todos os judeus, os filhos do Senhor, da tribo de Judá, eles foram levados cativos para a Babilônia. E no determinado momento o Senhor havia prometido que eles voltariam, embora sendo escravos debaixo daquele império maligno, opressor. E chegou um dia
que eles foram comparados como as fontes do Neguebe, que vieram e trouxeram vida sobre todos os lugares, e o povo de Israel se espalhou por toda a terra, e a prosperidade chegou, e sobre todo o povo de Israel hoje nós vemos uma prosperidade contagiante, e é isso que Deus quer para mim e para você. Ele quer que você seja uma pessoa que espalhe desse poder, da promessa que Deus colocou sobre você, de ser alegre mesmo nos tempos difíceis, mesmo no tempo difícil que você está enfrentando na tua casa, na tua família, você está enfrentando um tempo de enfermidade, você está enfrentando um tempo onde a tua família está vivendo um sobe e desce, um vai e não vai, mas o Senhor, Ele colocou uma promessa no nosso coração, que Ele pode deixar o nosso coração com uma alegria, porque Ele prometeu. E eu quero mencionar aqui, como primeira lição, vocês se lembram ali daquela passagem de Davi, quando ele cometeu o pecado de assassinar um soldado, que era o Urias, né? O marido da Batseba. Ele automaticamente deixou-se ser tomado pela concupiscência dos olhos e pela soberba da vida, conforme a palavra de Deus diz, e ele cobiçou aquela mulher. Então ele foi e pediu para que Urias fosse colocado no fronte da batalha, e deixaram ele sozinho, e quando chegou um determinado momento, os soldados da tropa inimiga o matou. E o profeta Natã foi colocado por Deus na vida de Davi, se apresentou diante do palácio, e ele apresentou uma causa a respeito de um homem muito simples e pobre, que só havia um cordeirinho na vida dele. Era só aquilo que ele tinha, e havia um outro homem que era rico. Mas, num determinado tempo, ele foi e agiu com maldade no coração, esse rico, e pediu para que matasse o cordeiro, o único cordeiro que aquele rapaz pobre tinha. E Davi ficou indignado, Davi ficou muito bravo e falou: quem faria isso? Quem for o culpado nessa situação terá que restituir 4 vezes mais a perda desse cabritinho. E o profeta foi levantado por Deus e disse: essa pessoa foi você. Essa pessoa foi você que mandou matar Urias naquela batalha. E Davi, naquele momento, ele começou a ouvir muitas colocações de Deus através da vida do profeta. E o profeta, ele disse assim através da vida do profeta. O Senhor disse assim através da vida do profeta: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu te ungi como rei, eu te ungi como um servo que levaria a minha linhagem sobre todo Israel. Te livrei das mãos do rei Saul, dei a você a sua casa, mulheres e mulheres que temiam ao Senhor, dei a você nações, dei a você tudo que era suficiente, e eu teria dado mais ainda se você continuasse fiel a mim. E diante de tudo isso, o profeta declarou, disse o recado do Senhor para o rei, e de repente o rei, ele poderia ter tido uma outra postura, ele poderia ter se fechado, ele poderia ter temido, ele poderia ter se afastado de Deus, ele poderia ter questionado a posição do profeta, mas não. Ele se arrependeu e na hora ele disse: Senhor, perdoa o meu pecado, perdoa porque eu pequei, eu reconheço a falha que eu cometi. E aqui no Salmo de número 51, quando Davi se coloca diante do profeta e ele ora a Deus e diz: cria em mim, Senhor, um coração puro. Ó Deus, renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, e nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Desculpa aqui, pessoal, é que eu gosto muito desse salmo, porque
Eu vejo que nos dias que nós estamos vivendo, muitos estão nessa necessidade de se colocar diante de Deus e pedir: Senhor, cria um coração puro em mim. Não me expulses da tua presença, porque eu não me sinto nem digno de estar diante de Deus hoje. E a primeira lição que eu quero trazer aqui para vocês, igreja do Senhor. Se nós estamos falando de alegria, a primeira alegria que o Senhor precisa restaurar dentro de nós é a alegria da salvação. E nós pensamos que é a alegria de ser salvo por Cristo. Não é isso. Porque Davi estava no Velho Testamento, ele não conhecia Cristo. Essa alegria da salvação, ela é uma alegria que precisa ser ativada em momentos que você se encontra totalmente vulnerável aos ataques de Satanás. E os ataques de Satanás, eles não são explícitos a ponto de dizer: eu estou aqui, estou te atacando. Satanás não faz isso. Satanás hoje ele tem sido estratégico. E o que ele tem feito? Ele tem criado em nós barreiras, resistências, que você se coloca diante do Senhor, mas ao mesmo tempo você não está. A tua mentalidade, ela está condicionada a uma forma automática de entender a Bíblia, mas de não praticá-la. De saber que ela está dizendo o correto, mas você está programando a tua mente a não fazer o que é correto. E Davi, ele pediu: Senhor, restaura dentro de mim a alegria da tua salvação. Nós precisamos nesta manhã pedirmos ao Senhor: restaura dentro de mim a alegria que eu tinha quando eu não pequei, antes de eu pecar contra ti. Porque antes de eu pecar eu confiava em Deus, antes de eu pecar eu buscava socorro em Deus, antes de eu cometer esse ato tão falho diante do Senhor, eu clamava e o livramento acontecia, eu clamava e o Senhor entregava os inimigos nas minhas mãos, eu clamava dia e noite e o Senhor colocou sobre as minhas mãos reinos, o Senhor colocou sobre as minhas mãos posses, e todo o ouro e a prata da terra foi colocado nas minhas mãos. Mas para que isso acontecesse, Davi precisou se posicionar e dizer: eu preciso voltar a confiar em Deus novamente. Então essa alegria da salvação é você se sentir alegre quando você, por exemplo, está se afogando num mar. Eu não sei se alguém aqui já passou por uma situação como essa, de estar nadando no mar, de estar nadando numa represa ou num rio, seja onde for, e de repente você percebe que suas pernas não começam mais a responder, e você começa a ficar com cãibras, você fica desesperado, e você só pensa: eu vou morrer, mas de repente vem alguém e te dá a mão, e te socorre, e te dá aquela alegria de saber: muito obrigado, se não fosse você eu teria morrido afogado. É isso que o Senhor está querendo trazer para nós nesta manhã. Ele está querendo dizer: você está se afogando no meio da tristeza, você está se afogando no meio da indignação, da angústia, da vontade de parar, da vontade de desistir, da vontade de não continuar a vida de fé. Mas segura na minha mão, porque eu vou te tirar dessa situação que parece que vai te afogar, mas não. Eu estou colocando essa situação na tua vida para você aprender a confiar em mim. Será que nessa manhã você está com a tua alegria comprometida a ponto de não confiar mais em Deus? Porque nessa situação, Davi, ele era totalmente diferente de nós, porque todas as vezes que ele pecava, ele falava: pequei contra o Senhor, eu não agradei a ti nessa situação. E ele automaticamente se prostrava, rasgava as suas vestes e se colocava ao pó da terra para dizer: eu não sou nada diante do que o Senhor é. Então que nessa manhã a primeira lição que nós precisamos aprender, meus irmãos, é entender que a alegria da salvação é você sempre ter a convicção que o teu Deus, ele veio para te salvar. O teu Deus, ele veio para te tirar desse fundo de poço.
O teu Deus, Ele veio com uma alegria prometida nesse ano, para não permitir você ser jogado dentro daquele poço e ficar ali lamentando as dores, e ficar ali desesperado, pensando quando que vai chegar o meu livramento. Deus já prometeu que Ele seria a tua alegria em meio às aflições, em meio às angústias. Todos passam aqui por aflições, conforme a palavra de Deus mesmo diz. No mundo nós teremos aflições. Mas vocês precisam ter bom ânimo, vocês precisam confiar, vocês precisam acreditar, vocês precisam enxergar que a salvação sempre virá de Deus, e não da situação, e não da circunstância, e nem das pessoas. Talvez o teu irmão da esquerda e da direita está numa situação pior do que a sua, e como que ele vai te socorrer? Então, vamos fazer a primeira lição aqui ser aplicada no nosso dia, que é restaurar a alegria da salvação dentro do nosso coração. E nós precisamos entender que precisamos muito dessa alegria. Hoje talvez você não tenha nenhum motivo para se alegrar. Talvez você não tenha tanta esperança diante do que você está vivendo. Um problema que está perdurando há anos, uma situação que parece que não está mudando, nem mesmo com a minha oração. Mas você precisa ativar essa alegria. Você precisa entender que existe dentro de você um botãozinho de desligar ou ligar. A questão de estar alegre em meio às situações adversas é uma questão de decisão. Ou você decide se alegrar em Deus e entender que Ele é o Deus da tua salvação, ou você decide se aprofundar na amargura, na tristeza e acabar entrando no fundo do poço, aonde vai ser muito difícil de sair. Então, volta o teu coração para Deus hoje e peça para Ele: Senhor, me volta a fazer brilhar quando olhar para os teus olhos e poder enxergar que o Senhor salvou tantas pessoas naquela situação A, B, X, Y. E eu sei que não vai ser diferente na minha. Eu sei que na minha vida não vai mudar nada, como foi na vida de Davi. Davi viveu tanta coisa boa. Você não é diferente de Davi. Você é ungido, você é amado, você é filho. Você é o prometido do Senhor de estar nessa nação, para levar esse amor, para levar essa alegria, sem se preocupar do que as pessoas estão dizendo, falando a teu respeito. Não, você não está aqui na terra sem propósito e achando que você está vagando até cumprir o seu dia de se despedir e partir. Nada disso. Você está aqui com um propósito no qual você sabe. Eu não sei qual é o propósito de Deus para a tua vida, mas você sabe. E para você viver esse propósito, você vai precisar, em primeiro lugar, confiar em Deus. Em primeiro lugar, estar alegre em confiar em Deus. Não estar alegre em confiar na situação. Não estar alegre em confiar na empresa. Não estar alegre se você está fazendo 70, 80 horas por mês. Não estar alegre se o dólar sobe, se o dólar desce, se a tua saúde está boa, se não está. Não é nada disso. A alegria da salvação é confiar que Deus nunca vai te abandonar, que Deus nunca vai te deixar prostrado. E você pode cair, mas Ele prometeu que nunca vai te deixar prostrado. Ele sempre seguraria nas tuas mãos, te levantaria e diria: eu sou o Senhor teu Deus, que te toma pela tua mão direita e te digo: não temas, apenas confia que eu sou o teu Deus e que eu sou aquele que te fortalece e que eu sou aquele que te coloca uma alegria que ninguém pode tirar. A alegria de Deus ninguém pode tirar. A alegria de Deus, a situação não é maior. Se a própria palavra do Senhor diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, a alegria dele precisa ser maior do que a do mundo. A alegria dele precisa ser maior do que a luta que você está enfrentando. Então Davi enxergou e foi a hora que ele se levantou, embora ele colheu muitas consequências da sua decisão, mas mesmo assim, a linhagem de Davi trouxe sobre a terra essa marca
que mostra nesse texto que nós tínhamos lido no comecinho, que era: voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Então você, se restaurar a alegria de confiar em Deus, em primeiro lugar, você voltará com cantos de alegria. Quantas das vezes chegamos aqui na casa do Senhor e não tínhamos nem força, ao menos para cantar. Talvez o nosso físico debilitado, talvez o nosso estado emocional tão paralisado, e a nossa vida com Deus tão fria, tão morna. Mas quando você começa agora a receber aos poucos a seiva do Espírito Santo, que começa a te encher, que começa a te envolver, que começa a colocar sobre os lugares que estão vazios, começam a ser preenchidos pela seiva do Espírito Santo, aí é a hora que você começa a experimentar a alegria de estar sendo salvo pelo próprio Senhor. Como aquela mesma canção diz, né? Ele vem para te salvar, né? Ele vem e diz a você: está cansado? O teu Senhor, Ele virá no momento certo, porque o socorro dEle nunca vai falhar na nossa vida, nunca. Ele é poderoso para trazer sobre nós escape e livramento, mesmo que você não está vendo. Você não vai ser levado sobre as situações a ponto de se embaraçar, tropeçar e cair, mas você vai sempre enxergar o braço forte do Senhor chegando até você e dizendo que aquele que acalma os ventos, as tempestades, aquele que é dono até da tempestade, Ele está dizendo a você: você vai conseguir caminhar sobre as águas, você vai conseguir fazer esse mar abrir, você vai começar a dizer para o problema: sai da minha vida, você vai começar a dizer para a tristeza: sai da minha vida. E nesta manhã, Deus, Ele está colocando uma realidade muito poderosa sobre essa palavra. Que veste que você está vestindo hoje, meu irmão? Existe a veste de luto, de tristeza, e existe a veste de louvor e de alegria. Deus está querendo fazer com que você troque estas vestes. Mas em primeiro lugar, o profeta Ezequiel, ele menciona que Deus, Ele não deseja que nós rasguemos as nossas vestes. Ele deseja que rasguemos o quê? O nosso coração. Então rasgue o teu coração hoje, em primeiro lugar. E permita que quando você rasgar o seu coração, você estará automaticamente trocando as suas vestes de luto, de tristeza, por vestes de louvor, e o óleo da alegria que vai ser derramado sobre a sua vida começará a trazer uma outra realidade, mesmo a situação não sendo favorável. Quando você tem vestes de louvor, você louva a Deus. Quando você tem vestes de alegria, você tem prazer em servir o reino de Deus, você tem amor em dizer: eu amo te amar, Senhor. É isso que Deus quer restaurar nessa manhã. Sempre declara para Deus: Senhor, eu amo confiar em Ti, eu amo amar a Tua presença, eu amo amar o Teu doce Espírito, porque não podemos deixar que o nosso amor por Deus esteja sendo perdido por conta da tristeza. E é por isso que nós vamos pedir para Deus, em primeiro lugar, restaura a alegria da salvação. E em segundo, desde o Velho Testamento, vocês conseguiam enxergar situações em que o povo agia com fé, até mesmo no Velho Testamento? Se vocês pararem para analisar desde o Gênesis, embora não é a ordem, cronológica que aconteceu, desde o Gênesis, desde o primeiro homem até nós, foi mencionado que os homens agiam por fé. A começar de quem? Vocês acham que começa a vida de fé através de quem? Quem é que gostaria aí de dar uma pista aí? Quem? Noé? Vocês se lembram de Abel? Abel conhecia a Deus, tinha visto, mas ele falou:
eu vou oferecer o meu melhor sacrifício e eu sei que ele vai receber. Ele foi que agiu em fé em primeiro ali. Porque Adão, ele já havia falado para o seu filho: filho, existe um Deus que é criador, mas nós pecamos e fomos destituídos da sua glória. Mas esse Deus, ele te ouve quando você fala. Ele te vê chorando e ele vem para enxugar as lágrimas. E ele começou a falar, e ele falava para Caim e para Abel. Mas Caim não deu ouvido. Abel sim. E Abel ativou a sua vida de fé. E foi a hora que ele preparou o melhor sacrifício e disse: Senhor, eu não sei quem o Senhor é. Nunca vi a tua face. Nunca olhei os teus olhos. Mas pela fé, eu vou entregar o meu melhor aqui e o Senhor vai receber. E na hora que ele entregou a oferta, que era a primícia, o Senhor, ele foi e consumiu a oferta. Então ali foi uma primeira experiência de fé. E ali por diante já começou. Mas por quem? Pela vida de Enoque, que pela fé também ele não experimentou a morte, né? Ele foi transladado, ele foi levado da terra num piscar de olhos e desapareceu. Ninguém sabe onde ele está, ninguém sabe onde o corpo dele foi depositado. Então, mais uma pessoa que achou graça aos olhos do Senhor na terra e ele não experimentou a morte por conta da fé. E decorrendo aqui, muitos outros, pessoal. Noé começou a viver a vida de fé porque ele investiu 100 anos da sua vida construindo uma arca sem mesmo saber o que era chuva. Abraão, o que dizer de Abraão? Nós estudamos sobre Abraão essa semana, né? De ver a questão de Isaac sendo entregue como oferta ali no altar, e tantos outros que operavam ali, conforme Hebreus de capítulo número 11, fala sobre todas as histórias que foram relatadas na Bíblia que falam sobre vida de fé. Então a segunda lição que eu quero levar você, e eu também preciso ativar aqui, é a alegria do Senhor de viver por fé. Porque viver por fé, em tempos difíceis, muitas das vezes se torna a única saída. E nós estamos agindo de forma errônea quando fazemos isso. Porque até mesmo nos tempos bons, nós precisamos também deixar a fé ativada. Precisamos deixar a fé sempre pulsante, porque a fé, ela é como um músculo, ela precisa ser trabalhada para ela ganhar força, para ela ganhar robustez, para ela ganhar o quê? Capacidade de não se encontrar nunca da mesma forma. Se você tem uma fé hoje, amanhã ela tem que estar aperfeiçoada. Se você tinha uma no ano passado, esse ano tem que estar maior. Porque é essa fé que vai fazer você vencer, lutar contra os gigantes e fazê-los cair, porque a alegria em viver por fé, diante dessa pandemia, ela foi perdida. Muitas pessoas deixaram a frieza tomar conta do coração e não leem mais a palavra, não têm mais experiências em ler a palavra saltar e você tomar aquela palavra sobre você, porque nós estudamos aqui uma vez na quarta-feira, que foi uma quarta profética, que esse mistério poderoso, o mistério da graça do Senhor colocado nas nossas mãos, a respeito da confissão da palavra, é um mistério que nós precisamos hoje aplicar no nosso dia a dia, porque a confissão da palavra, ela muda a situação, meus irmãos. O mistério da confissão da Bíblia faz a situação contrária ser a favor de nós. A confissão da palavra, se está tudo negativo, você pode chamar o positivo e ele começa a acontecer. E quando você trabalha a confissão da palavra, mais a autoridade do nome de Jesus em meio à confissão da palavra, esse nome ele entra em vigor ali na situação. E o nome, a Bíblia diz que o nome de Jesus é o nome acima de todo nome, não é verdade? E se você declara, a enfermidade vai ter que cair, a miséria vai ter que ir embora, a situação mal resolvida vai ter que ser resolvida e vai ter que ter fim. Então é hora de nós entendermos que toda a nossa vida se baseia em decisões na fé. Se você hoje baseia a sua vida em decisões carnais, na força do seu braço, a tua alegria nunca será plena. Então, para você entender, nessa segunda lição aqui,
precisamos ativar a alegria do Senhor, avivando a nossa fé. Chega de acreditar naquilo que não tem mais jeito. Talvez você já está olhando tanto tempo para essa situação contrária na tua vida e está dizendo, não tem mais jeito. Os anos estão passando e não vai melhorar. Chega de acreditar, meus irmãos, que tudo que você está vivendo até agora foi negativo e vai continuar negativo. Nós precisamos olhar que a tendência humana, quando se olha naturalmente, é sempre se basear naquilo que está como tendência. Se está indo bom, vai ser bom. Se está indo ruim, vai ser ruim. É igual você ver gráfico de bolsa de valores, né? Vai subindo, vai subir. Está descendo, vai continuar descendo. Nada disso, meus irmãos. A vida de fé, ela não pode ser assim. A vida de fé, ela sempre tem que ser subindo, porque você crê no que Deus prometeu na Bíblia. Porque conforme a palavra do Senhor diz em Tiago, no capítulo 1, 2 e 3, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Por quê? Vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E se você não tem conseguido encontrar força para perseverar nesses dias que são negativos para você, é porque a perseverança dentro do teu coração está com uma falta. E essa falta é o quê? De alegria. Como que eu posso me alegrar se está tudo negativo? Como que eu posso me alegrar se o meu saldo está negativo? Como que eu posso me alegrar se quando eu recebo o meu salário, eu começo a pagar isso, e chega no meio do mês, eu já estou negativo? Quando eu olho para a minha saúde tem várias partes do corpo que se encontram com sinais de cuidado, de advertência, não está ruim, não está bom aqui, não está bom aqui. Então nós acabamos tendo a tendência de ter dentro do nosso coração, meu Deus, qual é a próxima doença que vai ter na minha vida? Qual é o próximo tropeço que eu vou viver financeiramente? Qual é a próxima provocação que eu vou enfrentar no meu dia a dia? Porque está todo mundo se voltando contra mim. Não, meus irmãos, tudo isso que você está vivendo, está acontecendo para que você considere motivo de alegria para você crescer. É difícil, humanamente se dizendo, é difícil. Mas quando você se lembra de experiências de fé, como as pessoas da Bíblia viveram, e eu acredito que todos aqui, sem tirar nenhum, já viveu uma experiência de fé, não viveu? Viveu uma cura, viveu uma provisão sobrenatural, viveu uma resposta de causas na justiça que foram liberadas milagrosamente. E Deus, nessa manhã pela fé, Ele está querendo dizer, não creia apenas, mas se alegre em crer. Se alegrar em crer é diferente de simplesmente acreditar. Porque quando você crê com alegria, você ganha força. A palavra ela se ativa com muito mais facilidade. Aí é a hora que você começa a avançar e você começa, meu Deus, eu estou conquistando. Meu Deus, eu estou crescendo. Meu Deus, eu estou sendo curado, curada. Meu Deus, o meu trabalho está melhorando. Meu Deus, as minhas emoções estão sendo aperfeiçoadas conforme o Senhor prometeu. Aí a alegria ela vai tomando o teu coração e a tua vida de fé ela nunca vai se encontrar estagnada, mas pelo contrário, ela vai sempre caminhar com a tendência de crescimento, de desenvolvimento, de aperfeiçoamento. Aí é a hora que você começa a ganhar força, porque a palavra diz que a fé ela vem pelo ouvir, e não é pelo ouvir das más notícias, não é pelo ouvir do negativo lá de fora, mas é pelo ouvir do quê? Da palavra. E quando você olha a palavra na escrita e toma ela como verdade, por fé aplica, é a hora que você consegue enxergar. Olha a grandiosidade desta palavra revelada no meu coração, e o meu coração se alegra de saber que Deus fez na vida de fulano, e Ele fará na minha vida não igual, mas fará maior ainda. Porque na tua vida, muitos aqui, talvez, não acreditaram que você chegaria aonde você está. Muitos não acreditavam que você faria o que você fez, que você teria ousadia como você hoje se encontra ousado. Mas a fé trouxe essa convicção que você chegou aqui, é porque você creu.
E isso foi lhe imputado como justiça. E Deus olhou para o teu coração e falou: eu me alegrei com a postura que o meu filho, que está aqui nessa manhã, se colocou diante de mim e declarou: eu creio que o Senhor é poderoso para me salvar, e a minha fé hoje está alegre, e a alegria da salvação dentro do meu coração foi ativada, e eu fico aqui agora, meus irmãos, colocando também diante de ti a minha vida. Porque em alguns dias ali do ano passado, eu tentei muitas das vezes tentar pela minha própria força buscar fonte de renda, porque nós sabemos que temos uma única fonte, talvez, alguns. Você trabalha só numa empresa. Mas se você não tem uma outra fonte, você acaba tendo muita limitação na sua vida financeira. E quando mexe nisso, mexe tudo, mexe família, compromete vida com Deus, compromete tudo, porque tudo aqui nessa vida nós precisamos ter esse papelzinho ou esse metal nas nossas mãos para poder comprar, não é verdade? Mas o Senhor, Ele me ensinou muitas coisas, que não é isso que você tem na sua mão que vai te trazer uma forma de sustento, não é o dinheiro, não é o que você tem na sua carteira, não é a tua capacidade de conquistar, de ter uma renda extra que vai te fazer uma pessoa feliz, nada disso. É você crer, é você acreditar, é você confiar. E da mesma forma na tua saúde também, não espera melhorar para você crer. Continua crendo, continua acreditando, continua declarando e continua confessando. Se o Senhor disse que iria me curar, eu já me vejo curado. Isso é estar alegre. Eu já me vejo com uma porta aberta na minha vida. Isso é estar livre de toda a condenação, da miséria e do pecado que muitas das vezes nós cometemos diante de Deus, de não confiar nele e de termos um certo grau de incredulidade em meio aos tempos de dificuldade. Então, em segundo lugar, permita que o Espírito Santo, ele avive dentro de você e dentro de mim a alegria de viver por fé. Quem quer viver por fé aí, diga amém. Você está vivendo? Responde a verdade para mim. Está vivendo? Vive pela fé. Mas quando vem o tempo difícil, o que vem primeiro? Eu vivo pela minha força. Eu vivo pela minha capacidade, eu vivo como o país está, eu vivo como a minha situação emocional está, eu vivo como a minha situação mental está. Nada disso, meus irmãos. Vida de fé é ainda que não tenha nada ao teu redor, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, conforme o profeta Abacuque mesmo disse. Então, está faltando alguma coisa na tua vida? Se alegre em Deus. Está faltando fé? Começa a se alegrar e comece a crer. Está faltando força para acreditar e confiar em Deus? Pede para Deus restaurar a alegria da salvação dentro de você. E em terceiro lugar, esse ponto aqui, na hora que eu estava preparando essa mensagem, eu falei, meu Deus, é algo que, essa atmosfera que Deus traz dentro do nosso coração, sabe aquela atmosfera de saudade? Quando você tem saudade de alguém, saudade de uma situação, não é aquele sentimento de, como é que fala? Eu esqueci aqui, pessoal, quando você se lembra de uma coisa que você viveu lá na tua infância, lá. Nostalgia. Quando é estudado profundamente, a nostalgia, ela muitas das vezes traz tristeza nessas lembranças. Talvez você foi maltratado, talvez você foi violado, talvez você passou por uma situação muito difícil. Ela aparentemente parece ser boa, mas quando tem lembranças boas. E não que eu queira falar de nostalgia aqui, mas essa atmosfera que o Espírito Santo ele quer criar aqui no nosso meio, é uma pergunta que eu deixo para você, eu deixo para mim também. Qual foi a última experiência que você teve com o Espírito Santo queimar em você? Qual foi? A última. Quando foi? Como que aconteceu? De que forma? Foi na minha casa? Foi no meu quarto? Foi no louvor aqui? Foi na empresa?
Foi num tempo difícil que eu senti a manifestação do Espírito Santo e o fogo do Espírito Santo queimando em mim. Porque é um tempo da nossa vida. Vamos ser reais aqui e dizer a realidade. Vivemos períodos em que, sabe aquele emoji do foguinho que todo mundo mandava antes para as pessoas? Como anda aquele emoji do foguinho quando você manda mensagem para alguém? E como anda o fogo do Espírito Santo quando o Espírito Santo ele manda uma mensagem para você? O Espírito Santo ele está mandando mensagem todo dia. Eu quero falar com você. Eu quero conseguir me mover dentro de você. Eu quero conseguir ter um espaço para eu poder te falar, para eu poder dizer os segredos do Pai para você. O Pai tem inúmeros segredos do coração dele que ele quer dizer para você. Mas você não tem dado voz a isso que ele está dizendo. Você não tem dado ouvido ao que a palavra está falando com você, a ponto de te mostrar. Deixa o Espírito Santo queimar de novo dentro de você. Deixa esse fogo arder novamente dentro de você. Meus irmãos, uma experiência que sempre me marca quando eu falo sobre fogo do Espírito Santo. Eu me lembro muito bem aquele dia, eu já compartilhei várias vezes com os irmãos aqui naquele quarto em que eu havia clamado uma experiência com o Espírito Santo. Eu não sabia quem era Jesus, não conhecia Ele. Eu cheguei e falei, Senhor, mostra para mim de verdade quem o Senhor é. Mostra para mim de verdade como que o Senhor se manifesta na vida das pessoas. Mostra de verdade, Senhor, porque as pessoas falam, experimentam, não é uma evidência, mas eles oram em línguas estranhas que eu nunca ouvi na minha vida, e eles começam a ter manifestações que eu nunca vi também, e eu queria experimentar isso. E não veio com barulho, não veio com línguas estranhas, não veio com nada disso, meus irmãos. Eu simplesmente fechei os meus olhos, e na hora que eu abri, eu estava num ambiente dentro do meu quarto que não era um ambiente do meu quarto. Era um lugar onde eu não conseguia enxergar o que estava à minha volta, mas existia uma pessoa mesmo, de corpo, mas não tinha rosto. E era essa a manifestação do Espírito Santo. Quando ele vem, as coisas que estão ao seu redor, pessoas, situações, ambientes, lugares, na questão geográfica mesmo, elas desaparecem. E só quem se manifesta é o Espírito Santo. E para que isso aconteça, você precisa deixar que a alegria do fogo e do Espírito e a alegria de novas experiências com o Espírito Santo sejam retomadas dentro de nós. Talvez hoje a alegria do Espírito Santo não queima dentro de você. Talvez a alegria do Espírito Santo de orar em outras línguas para a edificação do teu espírito não acontece mais. Talvez a alegria do Espírito Santo, quando começa a ter uma manifestação, você começa a ver, a olhar e a analisar. É mais uma que não vai mudar nada na minha vida. Então, meus irmãos, entendamos uma coisa. Quando nós lemos o livro do Atos dos Apóstolos, ali não foram atos humanos, foram atos do Espírito. Quando o Espírito Santo foi prometido para o povo e disse, o Senhor mesmo disse para eles, não saiam daqui de Jerusalém, não saiam daqui, porque se vocês obedecerem vai acontecer uma coisa que vocês nunca experimentaram. E chegou no determinado dia, um dia de festa, que era o dia do Pentecoste. De repente começou a ouvir uns barulhos vindo do céu, e o Espírito Santo ele começou a vir como um vento impetuoso e começou a encher as pessoas e começou a tomar as pessoas. O Espírito Santo começou a queimar todos os que estavam ali, e haviam ali várias pessoas de várias regiões do mundo, e eles não conseguiam se comunicar por conta do idioma, mas o Espírito Santo ele derramou ali uma porção espiritual no qual as línguas foram distribuídas, e foram línguas que eles conseguiam falar e entender cada um na sua língua. Então foi ali que aconteceu
a primeira manifestação do Espírito Santo quando ele veio e tomou a vida do homem. E é isso que Deus quer fazer aqui, meus irmãos. Deus quer fazer esse derramamento do Espírito Santo novamente, não para que pare aqui. Você precisa entender que o derramamento não pode parar aqui. É para você ser mandado lá para fora. Esse é o verdadeiro significado de ser igreja. É ser chamado lá para fora. É orar pelos enfermos lá fora. É para pregar o evangelho lá fora. É para dizer as boas novas de Cristo lá fora. E dizer a respeito do reino de Deus, aonde não existe o reino. Porque só existem dois reinos: o de Deus e o das trevas. O reino das trevas muitas das vezes está dominando certos territórios lá fora. Mas quando você é chamado por Deus para ir lá para fora, você vai implantar o reino de Deus e o reino das trevas vai perder a força. E nós precisamos aqui nesta manhã, em terceiro lugar, colocar o nosso coração e começarmos a analisar: queremos ou não queremos este fogo? Queremos ou não desejamos de verdade manifestações acontecendo aqui no nosso meio? Eu vou fazer uma pergunta. Quem gostaria dessa experiência hoje? Agora eu quero ser mais ousado. Quem gostaria? Levanta a mão. Nem todos querem, não é verdade? É esse desafio que eu queria colocar na tua vida. Nem todos querem. Todos acham que já está o suficiente. Todos acham que já está bom. Sendo que não está. Você consegue analisar dentro de você como está. Mas, esses que querem, vamos se colocar de pé. Vamos? Esses que querem. Amém, igreja. Eu creio aqui que o Espírito Santo, ele já entregou o que tinha que entregar. Eu não tenho que ficar enchendo coisas aqui, não. O que o Espírito Santo tinha que falar, ele já falou. A primeira coisa: Deus já restaurou a alegria da salvação dentro de você. Vocês creem nisso? Vocês creem que a alegria da salvação está dentro de você? Você pode confiar em Deus. Quando tudo estiver dando errado, agora você pode. Segundo, a tua vida de fé não é mais a mesma a partir de agora. Porque a alegria do Senhor também restaurou a tua vida de fé. Pela fé, eu creio que a tua vida de fé foi restaurada. Pela fé, eu creio. E agora, terceiro. A alegria de nós desejarmos novas experiências com o Espírito Santo vai começar a acontecer agora. Não aconteceu ainda, vai começar a acontecer agora. Vai depender da tua posição, da tua postura. E nós vamos agora colocar o nosso coração diante de um tempo em que vamos parar e vamos refletir como anda o nosso coração. Feche os teus olhos. Deixa o Espírito Santo começar a examinar você. Deixa o Espírito Santo agora começar a trabalhar dentro de você. Eu quero me colocar aqui diante do Senhor, Pai. Aqui no meio da tua igreja. Da mesma forma que eu estou andando aqui, agora eu quero orar, Senhor, para que o Senhor venha sobre esse lugar. Venha sobre esse ambiente. Venha sobre esses corações. Venha sobre todos os que estão aqui, porque nós não estamos reunidos sem propósito e à toa. Eu sei que o teu Espírito está aqui para fazer algo. E eu sei que a atmosfera aqui já está diferente. Se você já tem vontade de começar a orar, começa a orar aí agora, no Espírito. A atmosfera já mudou. Deixa o Espírito Santo começar a agir dentro de você agora. O Espírito está aqui. As evidências surgirão. Vem, Espírito. Teu Espírito está Agora aqui. clama. A atmosfera. A atmosfera já mudou.
poder para ser derramado aqui nesse lugar, Senhor. Agora clama assim: voa neste lugar, transbordar o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Flua, Senhor. Voa neste lugar, transbordar o teu amor que nos envolve. Vem, Senhor. Enche as vidas que aqui estão. Pra encontrar o teu amor que nos envolve. Agora eu quero fazer um convite a você, meus irmãos. Aqueles que querem receber oração. Se você tem o desejo, você pode se aproximar mais do altar. Aqui não é se aproximar de nós, você vai se aproximar do altar. E é o lugar que você vai receber força do Espírito Santo. E os irmãos, eles vão orar por você. Os irmãos, eles vão ministrar a você. Então eu deixo esse momento aberto enquanto nós estivermos aqui cantando esta canção. Então eu convido você, quer ser enchido, quer ser preenchido, quer ser fortalecido, pode vir aqui na frente que o Espírito Santo, ele vai te encher. Ele está preparando um mover aqui para o teu coração. Podem vir, meus irmãos, podem vir. Não espere ninguém, pode vir, pode vir. Oh, aleluia. Teu Espírito está aqui do início. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Começa a orar, igreja. Começa a se fortalecer no Espírito Santo agora. Você que está aí, ora por esses que estão aqui na frente. Ora por esses, você que pode. Levanta a tua mão, começa a clamar. Enche, 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 enche o Espírito Santo a vida desse meu irmão e dessa minha irmã. Comece a orar em línguas espirituais agora, meu irmão. Espírito Santo, vem e batiza. Espírito Santo, vem e enche. Espírito Santo, vem e renova o teu amor em nós. Flua, 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 Senhor. Voa neste lugar, transbordar o teu amor que nos envolve. A ti eu me achego, Senhor. A ti me achegarei. Oh, Deus. Pra encontrar o teu amor que nos envolve. Abaixar a balamanás. Espírito Santo, eu não sei o que tem, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que está acontecendo. Abaixere carabaramanás. Espírito de Deus, se o Senhor quer fazer pessoas aqui se colocarem diante do Senhor, o que o Senhor prometeu aquele dia no Pentecoste, o Senhor está fazendo aqui. O que o Senhor disse que faria, o Senhor está fazendo aqui. Começa a encher, enche, 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 Espírito de Deus. Começa, Senhor, a marcar as vidas que aqui estão. Em nome de Jesus, ó Pai. Se coloque diante de Deus. Abençoa, Senhor, abençoa esse teu servo aqui, Senhor.
Abençoa essas mãos, habilita-o para boa obra. Não deixa, Senhor, o teu servo ficar triste, desanimado, se sentindo limitado pelo que ele faz. Começa, Senhor, a encher, começa a encher. Não deixa, Senhor, o teu servo da mesma forma que ele entrou. Começa a encher esse coração. Começa, Espírito Santo, a colocar línguas novas na vida dele. Comece a colocar, Senhor, convicção dentro dele, convicção de fé, convicção em que ele foi chamado com um propósito nessa terra. Ele, sua esposa, seus filhos, ele foi colocado nesse lugar para implantar o reino de Deus. E estas mãos vão de ser usadas, esses pés vão de ser usados, e tudo que ele falar, essa boca está sendo ungida agora para proclamar o evangelho com autoridade e ousadia do Espírito Santo. Então enche, Senhor, enche esta vida no nome de Jesus, ó Pai. Espírito de Deus, Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Amém. Agora vamos aqui ter um tempo. Meus irmãos, eu tenho certeza que o Espírito Santo ele começou a fazer uma obra linda aqui. Mas agora, o Senhor ele colocou aqui no meu coração uma lembrança a respeito daquelas virgens, que elas tinham lamparina nas mãos. E essas lamparinas, elas estavam cheias, mas chegou um determinado tempo que essas lamparinas, elas começaram a se esvaziar. E elas começaram a ficar desesperadas porque elas não sabiam o que iam fazer. Começaram a pedir, a ir atrás do mercado. E as lamparinas não conseguiam ser enchidas, Mas aqui nesse lugar eu sei que o Espírito Santo ele já encheu você, ele já encheu o teu coração. Mas agora você vai poder declarar, porque todas as vezes que nós ceamos e sentamos à mesa do Senhor, é o dia que nós estamos declarando: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então agora nós vamos cantar, juntamente com a igreja, essa canção, dizendo que as minhas lamparinas, Senhor, a partir de agora elas estão acesas, prontas para te receber, prontas para não faltar no dia que o noivo virá para buscar a igreja. Quero ver vocês cantando, queridos. Vocês vão cantar juntamente comigo. Minhas lamparinas estão acesas. Declare com convicção ao Senhor. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você. Agora nós vamos dizer que nós já nos preparamos aqui. E eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar.
minha casa. Pode morar aqui. Eu quero ouvir só as vozes agora. Tem fogo. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava Que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar. Você está pronto para dizer? Pode vir, Senhor. Pode vir que eu estou pronto para te receber. Agora vamos lá, só vocês, dizendo: eu já coloquei. Eu já coloquei. Só as vozes. vestes brancas. Estou só te esperando. Canta bem forte ao Senhor. Vamos. Isso, aumenta, canta com força. Maranata, Maranata. Dê um brado de júbilo ao Senhor. Vocês creem? Vocês creem que o Espírito Santo ele te encheu aqui? Vocês creem que você não vai sair mais da mesma forma que você entrou? Quantos creem? Digam amém, dê glória a Deus, ora em língua estranha, sai pulando, sai correndo, mas faz alguma coisa que você está dizendo: a alegria do Espírito Santo voltou dentro de mim. Aleluia! Oh, glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Senhor.